Boa noite, senhoras e senhores. Eu quero falar da pedra angular da igreja. Em Salmos 118, 22, 23. Salmo 118, 23. Salmo 118, 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. E no Lucas 20:17, essa profecia sobre Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, Salmo 118, 22. Aí temos uma conversa que teve Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas 20, versículo 17. E diz: mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito, uma pergunta: a pedra que os edificadores reprovavam, essa foi feita cabeça de esquina. Lembra? Lá em Salmo 118, 22, isso. Aí, tem outro reforço em Atos 4:11. Atos 4:11. Tem um reforço a mais aqui, fora os outros versículos que tem sobre essa passagem. Eu quero relatar só essa, 4:11. E a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E no 12 diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Senhores, veja bem, a nossa amada Igreja Católica diz que o apóstolo Pedro é o fundador da igreja. Pedro era discípulo de Jesus Cristo, um dos 12 apóstolos, cristão, e a igreja pega aquela passagem que diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Gente, a pedra não é Pedro, a pedra é Jesus Cristo. Desde o começo do mundo, a Bíblia diz que Jesus Cristo estava no começo do mundo, fez o mundo junto com Deus, por ele ser filho de Deus. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ele já existia, era um espírito, e se fez homem para viver no meio de nós. Entendeu? Tudo corre para Deus, para Jesus Cristo. Tudo. Aí o que acontece? O apóstolo Pedro, com essa conversa, a igreja engana os fiéis há milhares de anos. Gente, a pedra angular da igreja é Jesus Cristo. Pedra essa que os edificadores rejeitaram. A Igreja Católica rejeita Jesus Cristo como Filho de Deus. Não só a Igreja Católica, mas as demais religiões não aceitam. Entendeu? A prova disso aí que a Igreja Católica diz que quem fundou a igreja foi Pedro, não foi Jesus Cristo. E mais, se existisse a Igreja Católica no tempo de Pedro, Jesus Cristo não teria nascido. Por quê? Maria disse que a gravidez dela foi obra do Espírito Santo. A Igreja Católica ia dizer que ela era bruxa e ia matar ela na fogueira. E Cristo nunca teria nascido. Então, no tempo de Jesus Cristo,
existia o templo de Salomão, os sacerdotes, um sacerdote que administrava no templo, que eram corruptos, roubava a Deus nos dízimos e ofertas, e Jesus Cristo denunciou. E lembra que Jesus Cristo foi entrar no templo e não conseguiu, cheio de cambista. Ali era o comércio dos sacerdotes. E quando ele derrubou aquelas bancas, dinheiro para um canto, animais para outro, os sacerdotes se revoltaram contra ele e agora procuraram matar ele. Como os sacerdotes não podiam matar ninguém, mesmo tendo soldados no templo lá, que era só servir para o templo, então eles fizeram intriga e colocaram o rei Herodes contra Jesus Cristo. E assim conseguiram convencer o rei Herodes a matar Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chorou diante do templo de Salomão, ele viu o futuro. 70 anos depois de sua morte, o povo de Israel se revoltou contra o Império Romano. E teve, como o Império Romano era poderoso, já há anos que dominava a maior parte da Europa e da Ásia, inclusive Israel, que era uma província invadida, e tornou-se província do Império Romano. E o que acontece? O povo foi massacrado pelo Império Romano, na revolta 70 anos depois da morte de Cristo. Foram massacrados. E agora o povo foi disperso pelo mundo conhecido naquela época. Ásia Maior, Ásia Menor, Europa. Mas onde tinha domínio romano, eles eram perseguidos. Não podiam fazer igrejas, fazer templos. E os templos quando se encontravam, não eram no mesmo lugar sempre, para não serem perseguidos nem mortos. Inclusive se encontravam até mesmo em catatumbas. Como o Império Romano tinha suas superstições, não iam lá perturbar. Mas mesmo assim a perseguição foi até o ano 330. Até o ano 330 os romanos perseguiram os cristãos em todo mundo que eles dominavam. Um dos últimos imperadores romanos, Constantino, viu que quanto mais matava cristão, mais aparecia mais cristãos para morrer. Aí ele, para dar uma de santo, de pessoa boa, de bom samaritano, o que ele fez? Diz ele lá na história dele que ele teve um sonho com coisas sagradas. Aí converteu-se ao Evangelho. Tudo entre aspas. Um governante é difícil converter ao cristianismo. Difícil mesmo. Fala do Evangelho para o Vladimir Putin, que está lá com a guerra com a Ucrânia. Fala do Evangelho para o ditador lá da China, que lá não permite que pregue o Evangelho de Cristo. Vai falar para esse povo, é difícil a pessoa se converter. O que acontece? No ano 330, por aí, olha, que conta é a história, não é eu, é a história. No ano 330, o imperador romano Constantino criou a Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? E ele criou os cargos de papa, de bispo, de padre, freira, tudo os cargos que tem hoje. Ele tirava, colocava, tirava, colocava. Só depois do final do Império Romano, deixou de existir, é que a igreja passou a eleger seus próprios papas. E o papa tem título de imperador, só sai do cargo quando morre. Entendeu? O Bento XVI renunciou, ele viu a podridão da igreja, não pôde fazer nada, que ninguém pode fazer nada mesmo. Aí renunciou, mas como ele não morreu, o Papa Francisco assumiu, mas não como interino, o original. Era tapa-buraco. Quando o Bento XVI morreu, foi que ele foi assumir o cargo realmente de Papa. E agora só sai quando morrer, caso não renuncie, né? Ou não matem ele. Aí pronto, aí o Império Romano trouxe os deuses pagãos para dentro da igreja, mas com outro nome, para não espantar as pessoas. E saber que se botasse as divindades satânicas da religião romana, o povo ia correr. O que acontece? Eles trocaram o nome. Santo Antônio, São Pedro, São João, Nossa Senhora Aparecida e assim por diante. Aí pronto. Aí
quem entra na igreja, os séculos e séculos que a igreja foi com a mentalidade de que foi criada por Pedro, o povo acreditando, fazendo medo do povo, caso a criança nasce, já diz que nasce com pecado, e agora tem que batizar, você já nasceu na igreja se tornando católico, já batizado como católico, atormentando a sua mãe, o seu pai, a sua família. Que se o bebê não for batizado, ele é pagão, vai morrer para o inferno. Nunca que existe um negócio desse. Isso aí foi para aumentar membros e mais membros, para vocês casar, crescer, casar, ter sua família e trazer todo mundo para a igreja, para eles dominar a sua mente e continuar as mentiras. Aí o resultado, dizer que Pedro foi o primeiro Papa é mentira, está lhe enganando. Eu acreditei nessa conversa há 30 anos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, já não deu mais para acreditar. Entendeu? A igreja, para você não cair na real, não se contra a verdade, o que ela fez? Ela modificou os mandamentos, os 10, tem os da Bíblia, ela modificou, para você não acreditar na palavra de Deus. Você ser enganado também para não amar a Deus de jeito nenhum. Aí modificou os mandamentos. O primeiro mandamento da lei de Deus é: não tenha outros deuses dentro de mim. O segundo é: não faça imagem de escultura. Não pode fazer imagem de escultura representativa do céu, da terra e das águas. Santo Antônio é uma imagem representativa da terra. Não pode se ajoelhar dentro dela, não pode orar, não pode louvar, não pode pedir nada. Só Jesus Cristo pode salvar. Entendeu? Aí você é enganado e engana a sua família também ao decorrer dos anos e séculos. E todo mundo tem um Papa como homem santo, como a igreja é santa, como os padres são gente boa. Nenhum deles presta. É claro que você quiser ficar lá, fique. Né? Você está lá, fica. E se você sair da minha igreja, da sua igreja para a minha não lhe salva. E a minha igreja, que eu fui batizado hoje, é filha da igreja católica. Porque saiu da igreja católica, prega algumas coisas iguais, entendeu? Então, se você sair daí, você sai de um buraco para cair em outro. Então, você não é salvo aí, nem é salvo cá. Você só é salvo se você crer somente em Jesus Cristo. Como diz a Bíblia, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Era isso que eu queria falar hoje. Que Deus abençoe você. Clareie a sua mente, como clareie a minha também, para que eu possa me arrepender dos meus pecados, se converter ao cristianismo, ao Evangelho de Cristo, e lembre que a igreja nenhuma foi criada por Deus, pelos homens. Ele só usa passagens bíblicas para trazer você para a igreja. Entendeu? É bom que você se reúne com os irmãos, canta, louva, ora, mas que criada por Deus não é, e não tem nenhuma religião verdadeira. Se bem que a Bíblia diz que a religião verdadeira é aquela que ajuda os órfãos necessitados. Se a sua religião ajuda os órfãos necessitados, mesmo mentindo um pouquinho, pode ser verdadeira. Pode ser evangélica ou não. Tá certo? Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus, amém.